Pilastra da Verdade. Olá pessoal, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos. Quero ser muito grato mais uma vez a todos vocês, de todos os lugares, de todos os estados do Brasil e até de alguns países do mundo que tem pessoas que curtem, que gostam dos meus simples, singelos argumentos. Agradeço demais a todos vocês. Rita, ali na Itália, um abraço a Rita, uma pessoa que fala comigo pelo WhatsApp. Eli Vasconcelo, gente boa. Ali nos Estados Unidos tem mais umas 3 pessoas. Alguns amigos da Nova Zelândia, Cidade do México, ali no México. Tem muitos lugares. Agradeço demais pelo apoio de vocês. E eu preciso dizer que a cada dia eu vou me animando para fazer mais vídeos pela repercussão que tem os meus vídeos. Eu vejo que é difícil, o enfrentamento muito grande, mas vamos para frente e vamos levar esse trabalho com muito respeito a pessoas, mas trazendo à tona muitas coisas que foram escondidas dentro de religião há muito tempo, que enganaram e destruíram vidas e pessoas e famílias. Eu tiro pela minha família. Minha família, hoje eu queria ter aqui comigo a minha mãe. Eu pudesse dar um abraço. Minha mãe estivesse viva, não estaria tão idosa. E até o meu pai também. Mas eu culpo sim o engano da religião por ter antecipado a morte dos dois em questão de muito sacrifício que fizeram e se cuidaram menos por conta de acreditar em lendas, em coisas que não têm nenhum sentido. Não desejo para nenhuma família do Brasil o que aconteceu com a minha e que vem acontecendo. Ainda tem pessoas ainda dentro da minha família que são enganadas, infelizmente, e vão morrer enganadas. Eu não posso fazer nada porque não tem como fazer. Tudo bem. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Por que deuses não existem? Na minha opinião, o porquê que deuses não existem. Talvez esse vídeo não seja um vídeo apropriado para você assistir ele de manhã, tomando café. Talvez não seja um vídeo apropriado para você assistir ele na hora do almoço ou na hora da janta. Porque eu vou tentar ser mais claro possível, mas eu vou fazer de tudo para que não fique nojento o que eu vou falar aqui. A verdade que eu vou falar aqui. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar para que pessoas passem a pensar de uma forma diferente. A partir de hoje, passam a pensar de uma forma diferente. Por que eu não acredito em deuses? Quando eu digo deuses, eu estou falando no plural. Eu não estou classificando apenas um, que é o Deus de Israel, o Deus que eu acreditei por 25 anos, priorizando um. Trazendo como se eu estivesse falando de um. Não. Eu estou falando de deuses criados e inventados que não existem. E por que não existem deuses, na minha opinião, na minha humilde opinião? Primeiro, o que é que somos nesta terra? Vamos falar de seres humanos. Não vou falar de animais, de insetos agora. Vamos falar de seres humanos. O que nós somos de fato neste planeta? Por exemplo, este planeta tem hoje um pouco mais de 7 bilhões de seres vivos. Mais de 7 bilhões. Eu não tenho como precisar certo, porque muitas pessoas morrem, muitas pessoas nascem. Inclusive hoje teve uma perda no Brasil, uma pessoa que era do humor, que tinha um canal, que tinha um programa legal,
o Jô Soares, né? Eu acordei hoje com essa notícia da perda desse artista. Meus sentimentos da família. Mas é assim a vida. Mas vamos para o raciocínio. O que nós somos? O que nós somos? 7 bilhões, presta atenção, de seres humanos vivos na face da Terra, de criança até idoso. Um pouco mais, mas eu estou dizendo 7. Vamos colocar aqui, por exemplo, classificar o que é um ser humano andando na rua, entrando no comércio, entrando numa igreja, saindo de uma igreja, entrando em qualquer estabelecimento. Dentro de casa, saindo de casa, o que é que nós somos? Nós somos uma fábrica de fezes, de excrementos, para não ficar muito nojento o que eu tenho a falar aqui, andando na rua. Ou um depósito de fezes andando na rua. Porque não tem nenhum ser humano que não tenha 1 grama de fezes no corpo, mesmo depois que ele vai no banheiro e ele deixa lá aquela quantidade que ele tem que deixar. Claro, mesmo assim, saindo do banheiro, ele traz no corpo uma quantidade de fezes que vai continuar ali. Tudo que ele come, tudo que ele se alimenta, vai transformar em fezes. As pequenas proteínas que mantêm o corpo dele vivo ficam ali, somem ali, o organismo consome, mas as fezes o organismo não consegue consumir, porque elas vão ter que sair. Preste atenção nisso. Nós somos esgotos móveis andando pela rua. Nós somos, na verdade, depósitos, fábricas de fezes. Não tem para onde correr. Por fora, às vezes a aparência está linda. Bolso cheio de dinheiro, no banco muito dinheiro, muitos bens, dentro de uma Ferrari, dentro de uma Lamborghini, no mundo da fama, ou então no local mais simples e pacato do anonimato da vida. Não importa, ele está vivo, está andando, ele está fabricando fezes. Agora imagine 7 bilhões de pessoas, cada pessoa com no mínimo 1 quilo de fezes dentro do intestino delgado, das vísceras. Vamos colocar aí 7 bilhões de quilos de fezes por aí pelo planeta. Nós somos vulneráveis a tudo que não presta. Muitas vezes menosprezando uma barata. Menosprezamos porque a barata é tida como um animal nojento, um inseto nojento. Animal porque tudo que é animado traz o sentido de animal. A barata. Mas se você mata uma barata e deixa ela ali, ela vai ficar 8 dias ali, 9 dias ali, vai secar e não vai trazer nenhum odor, não vai feder, né, que é uma linguagem bem simples. Não vai. Por quê? Porque não tem fezes dentro dela. E também porque não é carne. A barata, na verdade, para isso, ela tem um privilégio maior do que nós. Mas o ser humano, na verdade, é um depósito de fezes. E quando ele morre, ainda é pior do que as fezes. Aí você acredita em deuses para por quê? Você acha que deuses iam fabricar, iam criar depósitos e esgotos de fezes para ir por aí e ainda por cima esses depósitos, esses esgotos de fezes adorando ele? Qual sentido tem nisso? Adorando eles, né? Que eu estou falando de deuses no plural, porque tem muitas religiões que têm deuses diferentes, como hinduísmo, judaísmo, cristianismo, não importa. Budismo, cada religião dessa tem os seus deuses específicos. É por isso que eu digo que deuses não podem existir. Não existem deuses, que se existissem deuses,
Ser humano não seria, nenhum ser vivo seria depósito de fezes, de imundícia no corpo, porque isso é o ser vivo. Isso é o ser humano. Não tem nenhum sentido. Vamos colocar em termo religioso. Dentro da igreja, vamos colocar aqui igreja católica. Está lá uma festa de cardeais e papa. O papa e os cardeais. Brasil, o mundo, a imprensa toda ali. Local muito reverenciado, de muito respeito, local de luxo. O que é que tem dentro da barriga, do organismo desses cardeais e do Papa? Fezes. Não tem para onde correr. Todos têm. Está lá dentro. Tudo bem. Entra numa igreja evangélica ou qualquer tipo de religião. Está lá. Cidadão, paletó e gravata. Aquelas mulheres de saião, microfone na mão, gritando, todo mundo bem arrumado. O que é que tem ali? Um monte de fábrica de fezes ali dentro. Um organismo cheio de fezes. Gritando Deus, gritando isso, gritando aquilo. A aparência pode ser bonita, o luxo pode ser grande externamente, mas internamente não tem para onde correr. Essas pessoas não pensam nisso. Isso que eu estou dizendo é para mostrar para cada ser que é melhor valorizar esse pingo de vida que nós temos aqui nesta terra, que é a única coisa. E tentar cuidar, mesmo eu saindo na rua, estou aqui ó, com o organismo, com certeza tem fezes aqui dentro. E o organismo está fazendo. Já liberei hoje, vou liberar amanhã. E mesmo assim o organismo continua fazendo. Um pão que eu como, uma maçã que eu como, qualquer coisa. Para não falar também da parte líquida, também da urina, né? Estou falando só da parte que fabrica fezes. Isso que nós somos. Onde os deuses entram nisso? Porque os deuses não fabricam fezes. Os deuses, eles não vão no banheiro. Não. Os deuses inventados. Não sei como é que eles vivem, ou seja, eles conseguem viver sem comer nada material e viver. E nós não. Nós temos que fazer isso, viver nessa nojeira aqui nesta terra para sobreviver. Você já parou para pensar sobre os maiores da Bíblia nos momentos de soltar o barro, né? Soltar o barro. Será que você já parou para pensar Jesus, filho de um espírito que se desenvolveu no ventre de uma mulher, mas nasceu ser humano, 100% carne, 100% Deus. Vamos colocar 100% carne. Você já parou para pensar alguns momentos que esse Jesus, caso tivesse existido, procurando um local para fazer suas necessidades fisiológicas, saindo de dentro dele, do organismo de Jesus Salvador, fezes, saindo do organismo de Jesus Salvador, urina, normal? Será que isso acontecia? Claro, se ele era ser humano, acontecia. Como? Você já imaginou? Jesus ali, agachado, sortando barro. Você já parou para pensar nisso? Mas é Jesus, não pode falar nisso. Mas era uma realidade. Por que não pode falar? Porque pode falar de mim e de pessoas e dele não. Você já pensou? Se fez carne e habitou entre nós. Carne, a carne dele tudo bem, não apodreceu porque ele ressuscitou. Mas ele fazia as necessidades, não fazia? Porque ele comia pão, ele comia peixe. Ele comia, claro, desde pequeno. Já pensou Maria trocando? Porque naquele tempo, não sei se era fraldas, aquele tecido ali, Jesus tirando os excrementos, as fezes de Jesus. Será que ela cheirava? Deve estar cheirando, porque é do Messias. Você teria coragem de cheirar? Você teria coragem de guardar uma porção de fezes de Jesus? Será que o povo não pensa isso? É por isso que eu digo que deuses não existem, nunca existiram, gente. Nós somos carne e osso, nós nascemos aqui por conta de clima, habitação, propriedades que deram condição a nascer, a viver, a ser vivo e se desenvolver aqui, se evoluir aqui e morrer. É só isso.
Então, se nós somos isso, qual seria a obrigação de nós adorarmos deuses invisíveis que não vão no banheiro, que não comem, que não fazem, que não precisam nada disso, mas nós precisamos? Se existissem deuses, nós éramos seres vivos e alimentados apenas por esse espírito. Não precisávamos ir no banheiro, não precisávamos de ter imundícia dentro da gente para viver o tempo todo. Vocês já pararam para pensar nisso? É por isso que o ser humano ele tem que cuidar. É isso mesmo, da sua vida física enquanto é vivo. Mesmo nessa nojeira toda que tem dentro da gente, mas a gente tem que se cuidar. Tem que viver enquanto está vivo. Tem que viver, claro, viver enquanto está vivo. Tem que se cuidar enquanto está vivo. Para de ir para essas igrejas, esses templos. Que isso é uma mentira, cara. Ah, mas os templos têm o seu lado bom, tira muitas pessoas das drogas. Eu já vi uns falando isso, e muitas pessoas que são recuperadas dentro da igreja, porque são pessoas de mente fraca. Não precisa isso para que você seja recuperado. Basta você pensar no valor que você tem como físico, a sua vida. O valor que você tem, a sua própria vida, a sua família, e não precisa de igreja para você ser feliz. Porque felicidade é isso. A gente tem que viver isso. A felicidade nossa é o quê? É isso. Mas nós somos vulneráveis a tudo que não presta. Somos vulneráveis a doenças, a acidentes, a tudo que não presta nós somos vulneráveis. Os prazeres que o ser humano tem aqui são poucos. São poucos. Né? Se for comparar com os desprazeres, com as infelicidades. São poucos. Então temos que pelo menos usufruir do pouco que a gente tem. E acabou a conversa. Chega! Eu vou para dentro de uma igreja, adorar a Deus, com a barriga cheia de fezes. Não, mas o Espírito Santo não usa corpo imundo. E você diz que ele está te usando. E você acha que o teu corpo não é imundo. Tá limpo por fora, rapaz, mas por dentro tá cheio de excremento, cara. Não tem pra onde correr. Meu avô já dizia isso. E meu avô não era religioso. Não, meu avô não era religioso, de jeito nenhum. Ele tinha uma certa crença, porque naquele tempo não tinha informação. Se tivesse informação, tenho certeza que meu avô seria um ateu. Meu avô era inteligentíssimo, meu avô, que me criou, cuidou de mim. Inteligentíssimo. Quando ele olhava uma estátua assim, minha avó adorando uma estátua, ele dizia, essa mulher boba. Como é que presta culto a uma coisa dessa? Ele dizia. Ele dificilmente iria em missa. Ele não era religioso. Meu avô não. Ele acreditava em Deus, graças a Deus, aquela coisa toda, porque era uma coisa implantada, não tinha para onde correr, não tinha as informações de hoje. Mas eu aprendi muitas coisas com meu avô. Meu avô cansava de dizer, às vezes eu tava o padre falando um monte de bobeira lá, e meu avô dizia, tá vendo, meu filho, tá falando essas coisas assim. Mas pode cheirar o traseiro dele que tá fedendo a fezes. Não tem como, moço. Então, são essas coisas que a gente tem que parar para pensar, para valorizar o pingo de vida que nós temos aqui na Terra. E cuidar dos nossos filhos, cuidar das coisas que nós precisamos cuidar do nosso físico enquanto nós estamos vivendo, porque uma hora dessa acabou. Deuses são mentira. Mentira! Até que me prove o contrário. Um abraço a todos. Foi mais um vídeo para o Pilastra da Verdade, Antônio Galvão. Eu fui, mais volto e eu volto com novos argumentos. Tchau. Pilastra da Verdade.